Atos foi escrito pelo doutor Lucas. Ele não era apóstolo, ele era discípulo, ele andava com Cristo, mas ele não era um dos apóstolos. Ele escreveu essa carta para um amigo, uma pessoa conhecida, e graças a Deus por isso, porque nos dá uma dimensão bem grande do início da igreja, como a igreja começou, como a igreja era quando ela começou. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso de número 21. Atos 27, 21. Meu Deus, é esse horário mesmo? Havendo já muito que se não comia, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse-lhe: fora verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Amém? Essa parte da Bíblia fala do preso Paulo. Paulo havia sido preso por pregar o Evangelho, e o Evangelho ele vai contra a lei, porque o Evangelho não guarda sábado, o Evangelho não circuncida as pessoas, o Evangelho ele é o Evangelho. Aí você vai falar: pastor, o que é isso? O Evangelho é o Evangelho. Evangelho significa as boas novas, as novidades. Então ele era coisa nova. É como a Bíblia mesmo diz, se um judeu escutar eu falar isso aqui, irmãos, ele fica endemoniado, de tão bravo. O Evangelho é a nova aliança, aliança no sangue e no corpo de Jesus. E Paulo, por pregar isso, a Bíblia fala que ele era o cara que pregava o novo caminho. Se você ler até um pouquinho antes desse capítulo que nós lemos, ele chega numa cidade onde tinha vários deuses, e inclusive um altar para o Deus. Alguém lembra? Ninguém lembra? O Deus desconhecido. Eles eram tão supersticiosos que eles ficaram com medo de esquecer algum Deus, então eles tinham um altar para o Deus desconhecido. E Paulo, por pregar esse novo caminho, o povo judeu até chamava isso de seita, ele foi preso e enviado para Roma, enviado para ser julgado lá em Roma. E no caminho, lógico, fazia essas transições. Naquela época não existia avião, os carros que nós temos hoje, naquela época eram animais, eles faziam essas transições de navio. E Paulo tinha tido uma visão que não deveriam navegar naquele dia, não deveriam sair com a embarcação naquele dia. Então ele fala ali, se vocês tivessem me ouvido e não partido de Creta, vocês evitariam este incômodo e esta perseguição. Paulo tinha tido uma revelação que a viagem seria difícil. Paulo havia tido uma revelação que a embarcação iria afundar, e ele avisou, mas as pessoas não confiaram em Paulo. Como confiar num preso? Como confiar numa pessoa que está sendo presa? Confiaram mais nos marinheiros, nas pessoas que conduziam os barcos, e com isso o barco afundou, o barco se despedaçou. Nós vamos ler alguns versículos nesse texto e vocês vão entender o que aconteceu. Pastor, mas o que o senhor quer falar conosco nesta noite? O que o senhor quer trazer para nós nesta noite? Irmãos, vou dar um exemplo para vocês. Quem tem esse tipo de acessório no seu carro vai entender bem o que eu estou falando. Quem não tem vai saber também, porque já ouviu falar. Piloto automático. Alguém já viu no carro isso? Piloto automático? Você programa 80 km por hora. O que o carro faz, irmãos? 80. Ele não passa de 80. É assim ou não é? Ele vai ali, 80. Mas dá para ultrapassar. Ele não vai acelerar, porque ele está no piloto automático. Mas muitas pessoas não gostam do piloto automático.
gostam de estar ali na boleia, né? Gostam de estar ali dirigindo. Aí ele vê um espacinho, ele quer acelerar mais, ele quer correr um pouco mais para chegar um pouco mais rápido. Aí depois o que chega muitas vezes em casa? Multas, pode acontecer acidentes. Por quê? Porque quer fazer conforme a sua vontade. E hoje em dia os carros são carros poderosos, né? Motores grandes que andam muito mesmo, tem cavalos de potência lá. E muitas vezes as pessoas, elas querem tomar a posse. Não, eu não quero o piloto automático, eu quero eu dirigir, eu quero eu fazer. E aí tem infrações, tem dificuldades, pode ter um acidente, pode gerar mortes. Tudo por quê? Porque a pessoa quis fazer. Irmãos, aqui nesse texto nada mais é que Jesus querendo dirigir aquela caravana, Jesus querendo dirigir aquelas pessoas. Mas elas não queriam ser dirigidas por Jesus, elas queriam ser dirigidas por aquilo que elas conheciam. E é engraçado que Jesus dá sinais, irmãos. Jesus, quando algo vai acontecer de ruim na nossa vida, Ele mostra sinais, para você não ultrapassar, para você não transgredir. Eu amo a palavra transgredir. Muitas pessoas não sabem nem o significado, mas transgredir é passar os limites. E nós queremos passar o limite. Está lá a placa 80, não, nós queremos passar 100. Está lá a placa 100, nós queremos andar 120. É 110, tem umas rodovias boas aqui em Rio Preto, aqui próximo de Rio Preto, que anda 110. Não, nós queremos andar de 130. Nós queremos transgredir as coisas, mas vai ter consequências. Nós queremos andar fora do piloto automático, e nesse caso que eu estou pregando para vocês, o piloto automático é você ser dirigido pelo Espírito Santo, é você ser dirigido pela presença do Senhor, é você ser dirigido por Cristo e não pela tua vontade, porque a tua vontade vai exceder os caminhos, a tua vontade vai transgredir. Mas não, muitas vezes nós queremos ter o domínio. Não, eu mando, eu faço. E muitas vezes nós vamos ter dificuldades. E Jesus, Ele dá sinais. Vamos ler o versículo 4 e 9. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. A navegação não estava legal. A navegação já tinha dado sinais que ia ter problema. A navegação já tinha dado sinais que aquilo ia dar errado. Irmãos, como que você tem conduzido a sua vida? Jesus tem dado sinais na sua vida que aquela companhia que você anda na escola não é boa. Jesus tem dado sinais que aquele casal que você fica saindo para lá e para cá não é gente boa. Jesus tem dado sinais que aquela situação onde você está vai te trazer problemas. Já está mostrando que aquilo é contrário, que aquilo não é bom. Mas você tem ido lá com o seu barquinho e vai ter consequências. Vamos ler o versículo 9. Passado muito tempo e sendo perigosa a navegação, ó, Jesus mostrando mais uma vez, a navegação vai ser perigosa, a navegação vai trazer problemas, a navegação vai trazer dificuldades, mas eu confio, pastor, aquela pessoa não vai me influenciar, eu vou influenciar ela. A Bíblia fala, e é até o próprio Paulo que fala, eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Você é Paulo? Quantas igrejas você abriu? Quantas pessoas se converteram? Você ressuscitou alguém? Porque Paulo ressuscitou um homem morto. Você é Paulo? Se o dia que você chegar perto de Paulo, você pode ir no bar evangelizar, que eu vou ficar quieto. Agora, enquanto você não tiver nem firme na igreja, irmãos, não vem com esse versículo para o meu lado não, que não cola. Não, pastor, eu sou forte, eu confio. Põe o 11 lá para nós, Arthur. Mas o centurião
Vamos mudar ali para ficar mais bonito, né? Mas o centurião acreditava mais no piloto do que no que Paulo dizia. Toda quarta-feira eu estou aqui, todo domingo eu estou aqui, a maioria de vocês todo domingo está aqui. E eu falo, vai para cá, o cara vai para lá. Faz assim, o cara faz assado. Não quer o piloto automático. O que é o piloto automático, pastor? É aquela partezinha de Mateus 6, se eu não me engano, versículo 4, que fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua, o quê? Faz parte do que esse versículo, irmãos? A oração do Pai Nosso. Piloto automático. Senhor, eu não quero fazer minha vontade, eu quero fazer a tua. Eu não quero ser o rei da minha vida. Irmãos, eu tenho orado tanto por isso. Eu não quero ser o rei da minha vida. Eu quero ser reinado por Ti. E quando eu falo para o Senhor, reina na minha vida, eu estou falando assim, eu abro mão da minha vontade. Eu abro mão dos meus desejos. Irmãos, eu tenho tantos desejos. Vocês nem conversam comigo dessas coisas aí, porque a Simone fala que eu vou. Vou, porque eu tenho cada coisa. Vou contar um só para vocês. Eu passo perto dessas fazendas, irmãos, esses montes de terra. Aqui embaixo tem um, aqui perando o rio, aqui tem um. Uma fazenda vendendo ali, não tem? Um sitinho vendendo ali. Eu falo, a igreja vai ser aqui. Nós vamos comprar tudo cheio de terra, vai ser estacionamento. Nós vamos fazer uma quadra para os irmãos jogar vôlei, uma quadra para jogar futebol. Só não pode xingar na igreja, irmãos, porque a quadra está dentro da igreja. Irmãos, eu viajo, mas a minha vontade é essa mesmo, irmãos. Construir um belo de um templo. E não precisa nem ser um belo de um templo. Se Deus mandar colocar uma lona lá, não coloca. Para cobrir da chuva está ótimo. Mas colocar lá uma quadra para os irmãos estar lá desfrutando. Colocar lá um lazer para os irmãos ficar na igreja. Fica na igreja. Eu vago nessas coisas. Mas eu sempre falo, Senhor, faz a tua vontade, não a minha. O Senhor dá sinais, irmãos, Ele mostra, ó, isso aí que você está fazendo. Eu não vou nem falar a palavra que eu ia falar aqui, senão depois também a Simone me puxa a orelha. Vai te levar para o buraco. Isso aí que você está fazendo já levou fulano e ciclano. Esses dias eu conversava com um jovem sentado aqui, ó. Eu falei, irmão, se você continuar nessa toada tua, você viu o que aconteceu com fulano e com ciclano? Estão presos, você vai junto. E você acha que me ouve, irmãos? Você acha que ouviram Paulo aqui? Não. Confiaram no líder da embarcação, no marinheiro. Muitos de nós, indiretamente, temos feito isso. Nós estamos vendo as pessoas ir para o brejo. Estamos vendo as pessoas pagando preço. Mas vamos entrando junto. Vamos fazendo igual. Conhecemos o sofrimento, porque muitas vezes nós ajudamos essas pessoas. Ah, pastor, então não deve ajudar porque ela fez coisa errada. Não, já fez, é consequência. Vamos ajudar no que a gente puder. Mas vamos evitar para as nossas vidas. Jesus estava dando sinais que eles poderiam evitar aquela navegação ruim. Eles poderiam evitar aqueles problemas. O que nós lemos lá no versículo de abertura, no 21? Se tivessem me ouvido, evitariam isso daí. Se tivessem me ouvido, evitaria essa situação. Mas não ouve. Prefere ouvir os amigos, prefere ouvir os colegas. Não ouvem o que Jesus quer. Não ouvem o Espírito Santo. Vamos continuar. E é engraçado, irmãos, que o inimigo ele engana. Jesus revelou lá atrás, lembra que eu li para vocês aqui? A navegação já tinha sido difícil. Os ventos já eram tempestades. Ai, pastor, mas deu uma melhorada, então eu vou. Vamos ler? Versículo 13. Soprando o vento sul, brandamente. Teve um ventinho tranquilo, irmãos. Teve uma marola, vamos falar assim. Aquela tranquilidade. O que eles fizeram?
lhes pareceu terem já o que desejavam, ou seja, a navegação agora vai ser sossegada, nós não vamos ter problema agora. Está vendo? O pastor falou que isso aqui é problema, mas não é. Olha que sossegado que está, olha que tranquilo que está. Nós podemos ir, nós podemos enfrentar. Então eles viram lá, pareceu terem já o que desejavam, levantaram a vela e foram costeando o Creta, começaram a navegação. Próximo versículo, coloca para nós. Mas, não muito depois, quando aparece a palavra mas, no contexto, está falando assim, oposição ao que foi falado antes. É isso? É isso, Adriana? As professoras aí, quando aparece a palavra mas, ou seja, estava tudo tranquilo, o vento estava calmo, mas, ou seja, mudou. Aí o que aconteceu? O vento eurolaquião, é isso que chama lá? Euroaquilão, vento forte, uma tempestade, um problema, as dificuldades. Por quê? Porque não ouviu a voz do Senhor, não deixou o carro no piloto automático. Não, dá para passar, enfia o pé lá e mete o pau, dá para ir, dá para fazer, vamos para frente. Não escuta o Espírito Santo. Deus já estava revelando, não vai, a navegação vai ser difícil, não vai ter problema. Mas veio uma marolinha, a gente achou que dava, achou que conseguia. Eu conversava com um irmão que quase morreu afogado essas semanas para trás, porque ele achou que dava, achou que conseguia. Irmãos, é sempre assim. E nós vamos e tentamos, e muitas vezes entramos em problemas. Quem assiste televisão sabe, o pai daquele goleiro da seleção brasileira lá, como que é o nome dele? Alisson, faleceu. Foi tentar nadar na represa da propriedade da família, morreu. Por quê? Porque as pessoas, elas não ouvem o Espírito Santo. As pessoas, elas querem fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer, não oram para resolver os seus problemas. Não, elas vão enfrentando. Tá quietinho. Versículo 13, o vento estava brandamente, ou seja, a água estava calma, então vamos navegar. Mas Paulo estava falando, não vai. O Espírito Santo estava falando, não vai. Mas foram. De repente a água virou, o vento virou. E muitas pessoas, quando isso acontece, irmãos, muitas pessoas e muitos que estão aqui, quando isso acontece, fiz errado, entrei num problema, o que eles fazem? Muitos deles, deixa a vida me levar, não é assim? A música do Zeca Pagodinho lá, é Zeca Pagodinho que ele tem, né? Deixa a vida me levar. Também aqui, o povo é a mesma coisa. Vamos ler? Deixa eu só ver o versículo certinho aqui, 15. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Fecharam as velas, entraram para dentro do barco e falaram, deixa o barco ir para onde for agora. As pessoas tomam as decisões erradas, querem conduzir a sua navegação, a sua vida no caso. Coloque aqui o barco como a sua vida, irmãos. Quero fazer conforme a minha vontade. E a hora que o problema vem, a hora que a consequência vem, o que eles fazem? Deixa de qualquer jeito. Vamos ver mais uma vez? Versículo 17. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Sirte significa areia movediça. Amainadas as velas, assim foram a toa. Não vou usar essa palavra também. Deixa eu usar uma palavra mais tranquila. Deu errado.
ferrou. Vamos conduzir um pouquinho para cá só para não ir ali, ó, porque ali é muita desgraça, né? Ali o negócio é muito feio. Vamos só conduzir um pouquinho para cá e vamos deixar aí. Não vamos entrar ali não, que ali é feio. Não era mais simples ter ouvido o Espírito Santo? Você pode falar, pastor, o que é isso? Ouve o Espírito Santo e não trai o teu cônjuge, não trai a tua mulher, não trai o teu marido, porque o Espírito Santo ele entra na tua vida e ele fala, isso que você está fazendo está errado. Ouve o Espírito Santo e não vai com os amigos da faculdade ou da escola, ou seja lá o inferno onde você estiver envolvido, e não usa droga, não prova droga. Não vai fazer sexo antes do casamento. Ouve o Espírito Santo, deixa Ele conduzir a tua vida. Mas não, dá para dar uma aceleradinha, dá para ir um pouquinho mais, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Aí a hora que vem as consequências, vem os problemas, vem as dificuldades. Esse fim de semana mesmo eu estava ajudando uma pessoa a fazer um negócio. E eu achei engraçado que uma outra pessoa falou assim, esse rapaz aí, ó, ele faz as coisas erradas e depois joga a família dele nas costas dos outros. Porque era nós que estava lá, eu e meu pai, na verdade, né? Se enrolando lá para subir 4 andares com móveis. O outro fez e nós que paga. É assim, deixa aí à toa. Alguém vai fazer, alguém vai. Irmãos, nós precisamos aprender que aquilo que nós fazemos tem consequência. Nós precisamos aprender que aquilo que nós vamos fazer vai uma hora voltar para nós. Ou seja, como o velho ditado popular que todo mundo fala, o mundo dá voltas. Aqui se faz, aqui se paga. Aquilo que você semeia, você colhe. Mas não, as pessoas, vai dar para ir, vai dar para fazer. Vamos mudar um pouquinho o barco aqui, porque ali era movediça, ali ferrou. Se entrar ali, ferrou. Então só vamos desviar um pouquinho. Mas o que você quer para a tua vida? Que Jesus dirija ela e vai dar tudo certo. Às vezes não na tua hora, não no teu tempo, não na tua vontade, mas você vai chegar. Você quer fazer do teu jeito? Confiar nos marinheiros, confiar na tua habilidade. Paulo falou, não vai. O Espírito Santo está falando para não ir. O que acontece quando você toma as atitudes? O que acontece quando você quer fazer a tua vontade? Vamos ler o 19 aí. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. O que isso quer dizer, pastor? Muitos aqui dentro já perderam muito dinheiro, já perderam muitas coisas por jogar fora com as próprias mãos. Vai jogando fora, vai jogando fora. Eu vou dar um exemplo que eu lembrei aqui. O cara compra uma moto 150, mas ele leva no mecânico que a moto tem que virar 300. A desgrama da moto tem que virar 300. Ele é melhor e o mecânico dele é melhor do que o engenheiro da Honda ou da Yamaha. Que a moto foi feita para ser 150 cilindrada, mas ele vai fazer virar 300. Aí ele nem percebe que ele gastou outra moto. Ele nem percebe que ele jogou o dinheiro fora. Que ele poderia ter catado a motinha 150, mais o dinheiro que o mecânico dele arrancou dele para virar 300 e trocado numa moto maior. Simples assim, não é? Comprado uma 300 que foi projetada para ser 300. Quantas pessoas jogam o seu dinheiro fora com as próprias mãos em drogas? Quantas pessoas jogam o dinheiro com as próprias mãos fora em vícios? Com cerveja, com prostitutas, com mulheres? Quantas pessoas, às vezes as pessoas veem a gente assim e falam assim, nossa, o pastor tem um carro bom, não sei o que tem um carro bom, sabe por que tem? Não jogou fora, soube guardar, soube economizar.
Se guardasse o dinheiro que gasta com cigarro, com bebida, com prostituição, com isso, com aquilo, teriam e teriam às vezes até melhor. Vocês devem conhecer, e às vezes até próximo, pessoas que ganham super bem e não tem nada. E por quê? Estão jogando fora com as próprias mãos. Estão jogando fora do barco, fora da sua vida. Com traições, com divórcios. Esses meses para trás, eu sentei com um grande amigo meu, irmãos, amigo mesmo, pessoa que eu admiro, que eu gosto, até falei com ele sexta-feira. Cara super bem, formou advocacia, tem um senhor escritório, tudo certinho, mas arrumou amante. Eu falei, cara, para com isso. Tudo que você ganhou até hoje vai ser dividido. Tudo que você ganhou até hoje vai para lá, um pouco para cá, um pouco para lá. E você vai ter que começar tudo de novo. Mas não, vontade da carne, né? Cara, mulher só muda o CPF, irmão. É tudo igual. Ah, você não conhece a minha? Eu falei, filho, daqui 5 anos eu quero falar com você. 5 anos. Faz o divórcio, assina lá, 5 anos eu vou falar com você. E eu quero que Deus coloque uma televisão de 75 polegadas Full HD e mostre esse dia. Você falando para mim que a tua era pior. Você vai ver que a que você arrumou é pior ainda. Eu falei, irmão, eu vou te falar uma coisa. Você até me perdoa o que eu vou falar. Mas curva de rio só para em rosco. E se é curva de rio, queridão, só vai parar em rosco mesmo. Você vai sair de um, vai entrar no outro. E não percebe que está jogando as coisas fora. Está lançando fora. Quantos de nós, em certa hora da nossa vida, não jogamos dinheiro fora? Quantos de nós, eu também já joguei, irmão. Ixi, não foi pouco não. Só que graças a Deus que eu cheguei nos meus 18, 19 anos, o meu pai está aqui para saber, eu comecei a ir na igreja, eu comecei a confiar em Cristo, eu comecei a ver que aquilo que eu fazia estava errado, eu comecei a mudar minha vida drasticamente. Eu comecei a mudar minha vida, tanto é que eu conheci a Simone, 1 ano depois nós casamos, 22 anos eu estava casado. 22 anos eu já tinha, e casado que eu estou falando não é igual a alguns não, que junta os trapos e vai para dentro da casa, não. Cartório, assinar, reconhecer. Para quê? Parar de jogar dinheiro fora, parar de fazer as coisas erradas e deixar o piloto automático. Ai, pastor, mas é difícil, eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer da minha forma. Aí o que acontece? Hora que vem as consequências, versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio. Deu errado. Não ouvimos Paulo, deu tudo errado. O navio vai afundar, então vamos fugir. Pastor, o que é isso na nossa vida? Vamos se suicidar, vamos se matar, vamos resolver de uma forma ou de outra, de uma vez por todas os nossos problemas. Não é assim que as pessoas fazem, irmãos? Sim ou não? Quem conhece alguém que já se suicidou? Vamos fugir do navio. Fiz um monte de coisa errada, vamos pular, vamos se matar. Aí o que a Bíblia fala? Vai para onde? Aonde o fogo nunca se apaga e a matéria nunca consome. Mas um nome mais popular, alguém lembra? Inferno. Melhorou? As pessoas fazem, as pessoas erram, mas em vez de assumir o problema, não, elas querem fugir. Vão fugir do navio. Mas o que Paulo fala para eles? Não é ali que Paulo fala, né? Põe o próximo. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se não ficarem no navio, ninguém se salva. Fizeram errado, não me ouviram, foram navegar, tiveram que jogar todas as riquezas do navio, o que o navio carregava, tudo aquilo fora.
Só ficaram eles e o navio já estava afundando nesse momento. Paulo fala assim: só que é o seguinte, se suicidar, não se salva. Pastor, mas não está falando de suicídio ali, ele está falando que eles queriam fugir do barco. Mas Paulo falou: se fugir do barco, morre, não se salva. Eu até queria ler, mas o tempo já está escasso, o pessoal do louvor já pode subir lá. Paulo fala que ele teve uma visão durante a noite, um pouquinho antes desse versículo. Um anjo do Senhor apareceu para ele e falou para ele assim: eu vou salvar todos que estiverem no barco. Quantas pessoas tinham no barco, irmãos? Vamos ler? 37. Éramos ao todo no navio 276 almas. 276 pessoas estavam no navio. O anjo falou para Paulo: eu salvo todos se ficarem no navio. Você pode ter feito coisas erradas, irmãos. Vocês podem ter escolhido coisas erradas, caminhos errados, direções erradas. Jesus só manda te dizer uma coisa: se você está pensando em se suicidar, se você está pensando em acabar com a tua vida para acabar o sofrimento, Ele manda te dizer que o sofrimento depois da vida é pior para quem se suicida. Mas Ele manda te dizer também, meu irmão e minha irmã, se você ficar no barco, Ele pode te salvar. Se você continuar firme confiando nele, Ele vai te ajudar. Pastor, mas eu errei. Ele vai te ajudar. Pastor, mas eu fiz coisas terríveis. Ele sabe. Ele conhece. Onisciente, onipresente, onipotente. E Ele está mandando te dizer: Ele pode te salvar. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode mudar a tua história. Ele pode fazer tudo. Ele pode todas as coisas. O que eu devo fazer então, pastor? Assume o teu erro. Confesse os teus pecados. Mude de vida. Mude de vida, irmãos. As pessoas, elas querem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Hipócrita, isso é hipocrisia, irmãos. Se você quer ter resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Se você quer alcançar coisas diferentes, você tem que ir para caminhos diferentes. Senhor, eu errei, eu fiz errado, eu me arrependo, mas a partir de hoje eu mudo minha vida, eu mudo minha direção, eu mudo minha história. Eu vou deixar Jesus conduzir a minha vida. O que adianta vir de domingo aqui, irmãos? Ouvir a palavra e amanhã ir para a escola e continuar com as mesmas amizades, com as mesmas coisas erradas, fazendo as mesmas coisas. Não pule do barco, irmãos. Não abandone a sua vida. Não deixe ir à toa. Como eu li para vocês ali, não deixe o mundo te levar, porque o mundo vai te levar para o inferno. O mundo jaz no maligno. Sim ou não? É bíblico isso aí, é o que eu estou falando? É, né? E a Bíblia também fala assim, ó: aqueles que se dizem amigos do mundo se dizem inimigos de Deus. É bíblico ou não é? Ou eu estou inventando aqui? É bíblico. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para a minha família? Direcione. Deixa no piloto automático. Ouve Jesus falando com você. No piloto automático a tua vidinha vai ali, ó, sossegada. Não vai passar em sinal vermelho. Não vai ultrapassar o limite. Não está no piloto automático. Não é você quem está conduzindo o motor. Você só está na direção ali, ó. Mas quem está te levando é o Espírito Santo. Pode perceber, irmãos, as coisas só dão errado
E essa palavra eu vou falar, depois a Simone briga comigo. As coisas só dá merda quando você resolve fazer da tua forma. Eu vou fazer. Irmãos, e nós como pastores já até sabemos. A pessoa parou de vir na igreja é porque ela está fazendo as coisas do jeito dela. Porque ela não consegue ser confrontada pela palavra. Eu tiro o chapéu até para algumas pessoas que eu conheço e posso dar até nome, que mesmo fazendo coisa errada, irmãos, o cara vem, o cara senta aqui, o cara ouve porque eu não amanso. Se Deus mandar falar, não tem conversa, eu vou falar. E a pessoa está lá, firme e forte. Eu tiro o chapéu para essas pessoas, mas nem todos são assim. É mais fácil fugir, é mais fácil deixar. Quem vai, a partir de hoje, deixar Jesus dirigir a sua vida? Dá um glória a Deus. Diga assim comigo: reina sobre mim, Jesus. Seja feita a tua vontade, aqui nessa terra. Bate no teu peito assim, ó, porque é você que ele está falando, assim como é no céu. É verdade o que você declarou? É verdade? Coloca o versículo 23 para nós ali. Nesta mesma noite, hoje, o anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, vai estar conosco para a honra e glória de Jesus. Ele vai se manifestar na tua vida. O anjo do Senhor vai aparecer nos teus caminhos e ele vai te direcionar, ele vai te falar e ele vai te dar a vitória, porque ele é Deus. Aleluia! Ele tem o melhor para a tua vida. Amém? Feche os seus olhos nessa hora.